Deus abençoou também o município de Manacapuru. Deus abençoou uma terra, uma ilha ali do Arraia, aqui no Amazonas. O Amazonas é um estado muito grande e dizem que aqui está os confins da terra e Deus queria abençoar até os confins da terra e nós estamos nos confins da terra. Mas também vê pessoas na Ilha da Madeira redimidas, pessoas vindo de outros países e morando aí, e todas unidas por uma única bênção, a bênção que Deus prometeu a Abraão. Mas quando nós pensamos na bênção a Abraão, nós pensamos que ele estava sem bênção, porque Deus diz aqui nesse texto: te abençoarei. Ou seja, ele está falando do futuro. Ele está dizendo que vai abençoar nações também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E está falando também do futuro. E embora essa bênção alcance Sete e as gerações anteriores, mas ela é uma bênção que viria depois, que é Jesus. E hoje nós vamos falar, depois da leitura do texto, sobre o preço da bênção para todas as nações. E para entendermos esse preço da bênção, nós vamos ter que entender que nós perdemos a bênção um dia e ficamos amaldiçoados um dia. E essa maldição está sobre a terra, sobre o planeta, sobre as pessoas, mas aquelas que vêm a Jesus, elas são abençoadas. E nós escolhemos esse texto de Abraão porque ele está conectado com Gálatas, como nós vamos ver depois, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então, nós vamos ver que Deus faz um link. E nessa história da redenção, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, no ápice, ela tem quatro pontos que devem ser entendidos, que é a criação, onde nós fomos abençoados, a queda, onde nós fomos amaldiçoados, a promessa do descendente da mulher, onde nós recebemos a esperança dessa bênção, e a consumação, onde será consolidado a bênção, e nós seremos novamente semelhantes ao Senhor. E é só uma palhinha, já estou aqui adiantando algumas coisas, porque em João, capítulo 3, a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós já estamos pensando o que é ser bênção, porque para muitas pessoas, bênção é prosperidade financeira, é saúde, é família estável, é as coisas andando bem. Aqui nós costumamos falar que é uma árvore, uma rede debaixo de uma árvore e você ali balançando tranquilamente, sem nenhuma perturbação, isso é bênção. Mas do ponto de vista da Escritura, você pode ter todas essas coisas que realmente são boas, mas não ser abençoado. Por quê? Porque isso não está dentro do propósito inicial de Deus. Então Deus diz a Abraão aqui em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que é a revelação perfeita, não só da nossa origem, do que somos, mas do que aconteceu, do que nós nos tornamos. E também, Senhor, a tua palavra
graciosamente nos traz esperança no descendente da mulher, no descendente de Abraão, no descendente de Davi, no servo sofredor, aquele que é nascido, foi nascido de uma virgem, a virgem conceberia. Nós te louvamos pelo profeta semelhante a Moisés. Nós te adoramos pelo filho de Abraão e pelo filho de Davi, que nasceu, que viveu entre nós e que morreu a nossa morte, suportou o nosso castigo. E assim, Senhor, conquistou com um preço tão alto da sua própria vida, derramando o seu sangue, ele conquistou a vida eterna para nós e a restauração de todas as coisas. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Vejam aqui que Deus diz a Abraão: sai. E ele precisava romper laços com uma geração idólatra, imoral, pecadora. Ele precisava sair da sua terra e da sua parentela. Na verdade, a Bíblia diz que não há união da luz com as trevas, nem de Cristo com o maligno, nem do crente com o incrédulo no sentido de comunhão, né? Existe o ajuntamento, existe a amizade, mas a comunhão não pode existir. E ele diz: vai para a terra que te mostrarei. E Deus diz: você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E em Hebreus nós vemos que Abraão aguardava uma cidade que tem fundamentos. E aqui já está subentendido que Deus está chamando Abraão para o novo céu e nova terra onde habita a justiça. E aí nós vemos ainda aqui: de ti farei uma grande nação. E ele vai ser a nação não só restrita aos judeus, ao Israel, mas a nação no sentido mais amplo, onde seria a reunião de todas as nações. Mas aqui especificamente ele está falando da nação que Deus vai usar para trazer o Redentor. E ele diz: e te abençoarei. Eu gosto de ver esse verbo no futuro, porque Abraão já está desfrutando da bênção da comunhão com Deus, mas a bênção ainda viria, porque ele está apontando para aquele que virá, o Redentor, exatamente conforme diz em Gênesis 3:15, não é? A palavra de Deus diz ali para a mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar, que é o proto-evangelho. Então, eles estão aqui apontando para Cristo. Quando ele chegar, não é? Inclusive lá no Novo Testamento você vai ver: eu sei, quando virá o Cristo, a samaritana diz, ele restaurará todas as coisas, o Messias. E essa é a bênção, não é? Então, ele diz: se tu uma bênção. E a Bíblia diz aqui: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque se de Abraão vem a bênção, aquele que rompe com Abraão e o seu descendente, rompe com a própria redenção, rompe com o próprio Deus. Ou seria de forma mais prática dizer que ele confirma a sua inimizade a Deus. E longe de Deus não há bênção, há maldição. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o plano de Deus, desde o começo, é de fato abençoar a terra em todas as nações, povos, línguas, tribos. E nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se vocês abrirem aí,
Também disse Deus, olha o que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus faz um ser à sua imagem e à sua semelhança. Eu fico olhando toda a criação, ele não faz a sua imagem e semelhança, mas o homem ele faz a sua imagem e conforme a sua semelhança. E uma boa pergunta seria: como Deus é? Deus é amor, diz lá em João. Deus é luz. E se ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele nos criou em amor e para amarmos. E ele nos criou para vivermos em pureza. E é interessante que quando eu olho esse texto, ele está no sexto dia. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Houve luz, a palavra de Deus diz, e viu Deus que a luz era boa. Então Deus começa a criar todas as coisas. E a estrutura da criação, eu não vou me demorar aqui, porque nós temos um propósito aqui sobre a questão da bênção, sobre a maldição sobre todos os povos. Nós vamos falar também sobre a bênção, sua essência e significado. E nós vamos falar sobre esse preço da bênção, as três coisas. Mas vejam que alguns aí têm filhos. Não sei se o pastor tem filhos. Já tem filhos, pastor? É Tenho três. sinal. Hã? Três. Três? Olha, igual eu. Antes da criança chegar, quando eu recebi do meu primeiro filho, o exame dizendo positivo, eu quase bato o carro de tanta emoção, né? Eu vou ser pai. E então cheguei em casa e disse para minha esposa: olha, deu positivo, nós vamos ser pais e nós precisamos preparar o quarto. E nós precisamos arrumar isto e aquilo. E como vai ser a educação deles? E uma, muitos pensamentos estavam povoando nossa cabeça, pensando no fruto do nosso amor. Deus, antes de nos criar, ele prepara o ambiente maravilhoso. A Bíblia diz que o planeta Terra estava com separação entre águas e águas, ela tinha capacidade de produzir, ela estava iluminada por luzeiros, enxames de seres viventes, minerais, a, a criação mineral, vegetal, animal, todos os recursos estavam ali e Deus estava com o planeta pronto. Então ele faz o homem, ele planta um jardim e coloca nele. É interessante que quando a Bíblia diz que Deus plantou um jardim, é a mesma expressão que Jesus usa em João 14, quando ele diz: vou preparar-vos lugares. Deus preparou um lugar e agora ele está recriando em Cristo todas as coisas. E ele já está dizendo: eu estou preparando um lugar para vocês, porque eu amo vocês. E quando eu estabeleço esse ponto, vejam que ele diz: fez o Senhor o homem à sua imagem e semelhança. Depois nós vamos ler que Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Vejam que é uma relação de amor, de identificação, de aparência. Aparência no sentido de que somos seres inteligentes, que podemos ver, ouvir, falar, nos comunicar, criar, fazer coisas extraordinárias. Claro, não somos deuses,
mais somos semelhantes. E a palavra de Deus diz que esta é a grande e magnífica bênção, ser como o Senhor é. Ah, eu vou adiantar esse ponto porque ele faz sentido. Olha que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança e o abençoou, certo? Se você abrir sua Bíblia aí em Números, deixa eu ver se abro aqui em Números, capítulo 6. Olha quando Deus manda, através de Moisés, Arão abençoar o povo. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, versículo 22, Números 6, 22. 23. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. Olha a conexão aqui com Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e o abençoa. E agora Deus resgata um povo e o que que ele faz? O abençoa. E abençoa assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja o versículo 27. Diz: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É interessante que Deus coloca o nome dele em nós e Deus coloca a face de Deus em nós. Nós brilhamos a face de Cristo. É interessante, o Senhor levante o seu rosto sobre vós. Aqui no Amazonas nós chamamos cara, não sei se em Portugal, o português daí fala cara para rosto, e de cara é uma raiz da expressão caráter, não é? Então, caráter tem que ver com a virtude, e é interessante que não há bênção para quem não tem o caráter de Deus refletido no seu rosto, levantado sobre o seu rosto. E não há paz, e não há segurança para quem está fora dele. Mas vejam, queridos, que ele diz, agora voltando para Gênesis 26, ainda pensando na imagem de Deus, conforme a semelhança. E ele diz: tenha domínio. E uma das características de Deus é governar. E ele não só nos traz a existência, mas ele nos traz para governar em nome dele as coisas. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E é interessante que em Apocalipse e também na Escritura Sagrada nós vamos ver que reinaremos com Cristo. Lembram disso? É interessante, o plano continua. E ele diz, então, que ele fez-nos a sua imagem e semelhança. Voltem a Gênesis 2, 28. E Deus os abençoou. Olha só. E lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Ou seja, ele disse: agora vocês têm a função de multiplicar a minha imagem. Eu fiz vocês a minha imagem e agora vocês vão multiplicar essa imagem. E é interessante que nós falávamos sobre ter filhos, e aqueles que têm filhos dos moldes de Deus, esposo e esposa, desde a fecundação é um ato de amor, o diálogo com o feto, não é? O desenvolvimento desse feto. O dia do nascimento ele é impactante.
E é muito lindo quando um vizinho chega, um amigo chega e diz: Olha, ele é a cara do pai, não importa se nós somos feios. Nós queremos que o menino seja parecido conosco, não é, pastor? Às vezes. Graças a Deus que alguns saem parecidos com a mãe. Mas é interessante que Deus nos cria para sermos parecidos com Ele e quer que nós geremos pessoas parecidas conosco, que são parecidos com Ele. Crianças que vão observar o nosso amor ao Criador, o nosso amor ao cônjuge e a nossa relação funcional de amor e submissão, amor e governo amoroso e submissão amorosa no Senhor, refletindo próprio ser de Deus. Deus Pai, cabeça de Cristo, Cristo submisso ao Pai e o Espírito que procede do Pai e do Filho, numa harmonia de funções onde o filho recebe do pai a palavra: Este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. E o Senhor Jesus fala que veio para fazer a vontade do Pai, e ele se alegra em fazer a vontade do Pai. Então, a submissão não é um peso como no pensamento mundano, de subserviência, de humilhação, não. É de harmonia, de equilíbrio, não é? E agora multipliquem a minha imagem. Pessoas abençoadas têm que multiplicar a bênção. É isso que Abraão vai fazer. Abraão vai ser abençoado, Abraão vai ser uma bênção, e em Abraão muitas famílias da terra, as nações da terra serão abençoadas. E a palavra de Deus diz: enchei a terra. Não só multipliquem a minha imagem, mas se espalhem em todo o planeta, em todos os continentes, em todas as ilhas. Vocês devem estar em todos os lugares. Eu quero encher o planeta. Eu quero criar uma relação magnífica que eu não consigo descrever. Ora, um país tem petróleo, o outro tem madeira, o outro tem toda sorte de árvores. Eu cheguei no mercado em São Paulo e eles têm as frutas, vendem os frutos de Israel, algumas frutas que eu não posso dizer o nome, mas eu tinha curiosidade de comer. Que sabor, que delícia! Mas Jason estava lembrando do Tucumã, né? Então, vejam que Deus está criando as nações para terem relacionamento em amor e de amor. E o santuário é o jardim onde as nações vão convergir. E aí está o turismo, e aí está a tecnologia, e aí está o desenvolvimento humano, porque Deus nos criou para desenvolver, e todo o desenvolvimento após a queda fazia sim parte do plano de Deus, mas foi distorcido pelo pecado. Eu lembro que quando éramos crianças, a, a melancia dava no nosso quintal e nós levávamos uma melancia para o vizinho, né? E ele dizia obrigado e ele ia deixar na cozinha. Quando ele voltava, ele já trazia uma panela com açaí. Açaí, não sei se vocês conhecem aí, tem açaí por aí? Talvez não. Mas havia uma troca. E é interessante como Deus coloca coisas em lugares separados. Ele distribui as coisas na terra, nas suas diferenças, para criar esse vínculo, né? Essa maravilha de um português diferente lá na ilha, aqui em Manaus diferente. Eu ouvi oração em inglês. Eu não vou entrar nesse mérito, mas as línguas já existiam antes de Babel, né? Mas vai ser uma discussão para Jason decifrar depois, tá? A Babel, a confusão é o castigo, né? Então, povos, línguas e nações, a palavra de Deus diz. E olha o que a palavra de Deus diz: multiplicai-vos, enchei a terra. E olha o que diz a palavra de Deus:
não só se espalhem em todo o planeta, mas dominai. E essa expressão de governo é levar tudo para a glória de Deus. Nós vamos convergir tudo para a glória de Deus. Imagine que eu tenho este iPhone e aqui nós temos ouro, nós temos talvez aço, nós temos plástico, nós temos a reunião de vários elementos que Deus criou e o homem manipulou, porque ele é criativo, não é? E isso aqui tem não só Bíblias, mas tem grupos para a comunhão, e tudo isso está sendo canalizado como este computador para a glória de Deus, para termos comunhão entre o Amazonas e a Ilha da Madeira, entre povos e línguas diferentes. Ele me dá, por exemplo, tradução. Aqui eu estava pedindo uma tradução, e ele está me dando aqui também as notícias do que vai acontecer hoje com relação ao dia do Senhor. Tudo converge para a glória de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos 11:36, quando ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, ele nos manda governar para a glória dele. A minha árvore de limão ali no quintal glorifica o Senhor quando eu reparto meu limão com os vizinhos. A minha biblioteca, ela está convergindo para o Senhor porque eu estou usando esse conhecimento para encorajar meus irmãos, para instruir as ovelhas que Deus me confiou para pastorear, para me informar de como trato melhor as coisas na relação na família, com o vizinho, com a sociedade, mas acima de tudo com Deus. Coisa linda. Então tudo estava lindo, tudo estava projetado, mas o homem cai. Então nós falamos sobre a criação, então vamos ver a queda. A Bíblia diz que o homem não ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz da mulher, e a mulher ouviu a voz da serpente, capítulo 3. E eles escondem-se, eles têm medo, eles estão nus. A queda traz consequências inimagináveis. Ele altera o próprio DNA. Por exemplo, eu fiquei com doença genética, eu tenho uma doença genética. Eu sou cadeirante, né? Então, não sei se o pastor Jason falou para vocês, mas eu, para deitar na cama, preciso do auxílio de minha esposa. E as doenças genéticas, os conflitos sociais, os males psicológicos, todas as mazelas físicas, sociais, emocionais, espirituais, elas vêm com a queda. O homem, então, está sob maldição. A condição do homem, a palavra de Deus, é de separado de Deus. Essa maldição, a Bíblia diz em Gálatas 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aqui ele está falando da lei como um meio de salvação. Então, quando você busca a salvação pela sua obra, a palavra de Deus está dizendo que é impossível você conseguir guardar a lei. A Bíblia diz que quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todo. A palavra de Deus diz ainda que todos pecaram e destituídos e separados e banidos estão da glória de Deus. Veja que a bênção o Senhor faça resplandecer sobre ti
o seu rosto, a glória de Deus. E veja que eles estão banidos da glória de Deus. Com bênção, estamos refletindo, irradiando a glória. Sem bênção, estamos na escuridão, nas trevas. Estamos no lamaçal do pecado, estamos na imundície dos nossos pensamentos. Estamos entregues ao pecado. Interessante. Mas a palavra de Deus ainda diz que o salário do pecado é a morte. Estamos em estado de putrefação, de decomposição. O mundo está em decomposição. Por isso que a Bíblia diz que os cristãos são sal, porque eles são a antítese ao estado de putrefação, eles são a luz, eles são a antítese às trevas, eles são a esperança, não porque eles têm sal em si mesmo, ou luz em si mesmo, porque Cristo os fez assim. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa quando a gente estuda a história da redenção. Então, a palavra de Deus diz em Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da maldição de Deus, como também os demais. Mas Deus, olha que interrupção magnífica de Efésios, sendo rico em misericórdia, Efésios 2, por causa do grande amor com que nos amou. E o grande amor está na criação. O grande amor está no fazer o homem à sua imagem e semelhança. O grande amor está na multiplicação dessa glória, no espalhar essa glória, no governar tudo para a glória de Deus. Porque as nossas confissões dizem o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e deliciar-se nele para sempre. Deleitar-se nele. Aquela pera, aquela maçã, aquela banana, aquela manga, que nós temos muitas mangas aqui, né? Quando nós saboreamos, que Deus maravilhoso, né? Quando nós encontramos nosso cônjuge, nós podemos experimentar que delícia é a relação matrimonial, a relação familiar, mas está tão maculada pelo pecado, pelo egoísmo, pela avareza, pela arrogância, pela ingratidão, pela desobediência, pela rebeldia do coração, pela falta de respeito a Deus e uns aos outros. Veja que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele vê o nosso estado miserável de decadência por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos, olha a ênfase, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, vejam que a maldição ela é interrompida pelo amor de Deus que traz promessa a Eva, o descendente da mulher, traz promessa a Abraão, na tua descendência, traz promessa a Moisés, virá um profeta semelhante a mim, traz promessa a Davi, dizendo: o teu filho será meu filho. E é interessante que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1. E é filho de Deus, porque ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é um ser teantrópico. Ele é Theos, ele é Deus. Ele é Antropos, ele é homem. Ele é um ser que nos liga ao Senhor. Deus nos amou tanto, meus queridos irmãos, que hoje nós temos no trono do universo, assentado à direita de Deus, um homem, Jesus. Jesus está sentado no trono do universo e com ele nós vamos reinar um dia. Portanto, a maldição, ela quebra todos os relacionamentos,
torna a humanidade debaixo do pecado. A maldição é real, ela é justa e ela é universal. Não há escape por mérito humano. Sem compreender a maldição, jamais entenderemos a necessidade da graça de Deus, a necessidade dessa bênção que vem com um alto preço. Portanto, a bênção em sua essência, ela significa, conforme diz Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Por gentileza, abram aí. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Diz a palavra de Deus assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha a citação do texto que lemos. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha lá, nesse versículo eu me vejo. Eu sou indígena, tenho traços indígenas. Eu sou afro, minha bisavó tinha a ligação afro. Eu também sou português. Meu avô era ascendente de português. Eu também sou turco. Vocês não têm noção como é ter uma mistura dessa. Brasileiro consegue ter a mistura de tudo, não é? Eu sou uma salada, né? Racial. Minha avó era turca, meu tataravô foi fuzilado na Turquia porque fugira para o Brasil e quando voltou foi preso e foi fuzilado. Então eu tenho é, essas nações, esses povos no meu sangue. Talvez você seja meu parente. Não, não é talvez. Você é meu parente. Nós somos filhos de Eva, mas agora nós somos em Cristo. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. É, a bênção em sua essência e significado, ela aponta para aquele que prometeu a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé, olha só aqui o versículo 9, são abençoados com o crente Abraão. Versículo 9. Então, não há bênção fora de Abraão. Ou somos abençoados com Abraão, ou somos amaldiçoados sem Abraão. Porque em Abraão vem o descendente dele, que é Cristo. Então, a bênção que foi dada a Abraão é Cristo. A bênção que é para nós é o filho de Abraão, Cristo. E quando cremos em Cristo, nos tornamos filhos de Abraão e nos tornamos filhos de Deus. João 1,12. A todos quantos o receberam, receberam o filho de Abraão e o filho de Davi, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, de modo que todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, ou seja, aquele que insiste em ser salvo por moralismo, por obras religiosas, por ações de caridade, por aquilo que o mundo conceitua como bom. A Bíblia diz estão debaixo de maldição. E ora, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que não há boas obras fora de Cristo. Fora de Cristo não existe boas obras. E aí a gente pensa, puxa, mas eu ajudo minha mãe, mas eu contribuo com as tarefas da casa, mas eu trabalho e pago minhas contas, isso não é bom? A palavra de Deus diz, em Isaías 64:6, que todos nós somos como um imundo. E todas as nossas justiça, ou seja, aquilo que nós produzimos de melhor, é como o trapo da imundície perante Deus. Todos nós murchamos como a erva, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam.
Isaías 64, 6. Eu creio que eu acertei aí a referência. 64, 6. Só conferindo, só para não ter problema depois. Exatamente isso. Então, vejam bem, como aquilo que eu faço de melhor está podre? Bom, a pergunta é: por que você está fazendo o que faz? Qual o objetivo que você tem no coração pelo que você faz? A esposa de um certo homem foi na loja de perfumes e comprou perfume, foi ao banheiro e tomou um belo banho, vestiu uma roupa linda, se perfumou, arrumou o quarto. Tomar banho é uma coisa justa. Se perfumar é uma coisa boa. Ruim estar perto de pessoas que fedem. Não sei se é essa expressão por aí. Vestir uma roupa limpa e cheirosa é muito bom. Bom para quem está perto, bom para quem veste. Mas ela também foi na cozinha e manipulou a comida, fez um delicioso frango e botou à mesa, colocou até velas na mesa. Um jantar romântico. E ela sai de casa, vai na esquina e dias aos que passam. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Vem, meu marido está de viagem, nos deliciemos com amor. Tudo, todos os passos que ela tomou, ou ele, não vamos dizer que é uma mulher, mas estamos falando do ser humano, estavam corretos, mas não era para a pessoa correta. Quando nós fazemos o que fazemos, muitas vezes entendemos que roubar, matar, cometer violências que é pecado, mas é pecado quando fazemos o bem com motivo indevido. A Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. Quando você faz para a sua glória, para a sua exaltação pessoal, você nem é glorificado, você nem abençoa de fato as pessoas e nem agrada ao Senhor Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa justiça fora de Cristo é como o trapo da imundície. É maldição. Queridos, quantas pessoas têm trabalhado por pura vaidade? A Bíblia diz que não há proveito debaixo do sol, Eclesiastes, porque ele está olhando para si, ele está sendo egoísta. Nós fomos criados para glorificarmos ao Senhor Deus. E aí a gente fica preocupado, né? Puxa, se Deus quer glória, por quê? Ele é carente demais, né? Que Deus carente. Não. Deus não precisa da minha glorificação. É que quando eu faço as coisas com o motivo certo, eu sou abençoado. Assim como o marido, que quando trabalha, cuida da esposa, dos filhos, trata tudo devidamente, recebe o salário e não vai gastar em prostituição, em orgia, em bebedice, em jogatina, mas ele se delicia na presença de Deus com sua esposa. A Bíblia diz que ele dorme, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É o sono dos justos, é o descanso dos santos. Então, meus queridos, a bênção em sua essência, ela significa não só ter a face de Deus restaurada em nós. Abram suas Bíblias aí em Romanos. Eu acho que meu tempo está quase acabando, né, pastor? É Romanos 8. Romanos 8. No versículo 18.
diz que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora veja só, a maldição. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a criação está subjugada ao pecado e ela sofre com isso. Os rios são poluídos, as florestas são destruídas, os peixes morrem por causa da poluição. Isso está em Oséias 4, porque não há justiça, não há conhecimento de Deus e não há amor na terra. Deus tem uma contenda com o planeta. O planeta está agonizando por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que essa criação está tendo expectativa, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus vai fazer novo céu e nova terra onde habita a justiça. E vai ter ilhas, continentes, nações, vai ter tudo. Vai ter um novo planeta, uma recriação do planeta. Olha o que diz o versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo, o que faz? Geme. O planeta está gemendo, agonizando. São os três gemidos aqui nesse texto. Os três gemidos: o gemido da criação, o gemido do homem e o gemido do Espírito Santo. Veja o versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, não só o planeta será redimido, mas os crentes serão restaurados no seu corpo. Nós receberemos um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Está escrito lá em 1 João 3, 1 a 3, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Veja que ele diz que nós esperamos, porque na esperança fomos salvos. Esperança dada a Abraão lá. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa! Então o planeta geme, o homem geme, o Espírito geme por nós. E a palavra de Deus diz, sabemos, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora vamos ver o link com a bênção de Abraão, com a bênção lá da criação, e Deus os abençoou. Veja, porquanto aos que de antemão, não, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, versículo 29, 8:29 de Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Olha só, Deus nos fez parecido com ele. O pecado deformou a imagem. Mas em Cristo a imagem é restaurada. E nós vamos ser semelhantes a Cristo. A Bíblia diz, para que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E o processo dessa bênção é, ele predestinou, chamou, justificou, versículo 30, e glorificou. O que é ser glorificado? Deus é glória. O que é ser glorificado? É ser parecido com o nosso Criador. Que coisa tremenda. Portanto, meus queridos, passemos então para o preço dessa bênção. Abraão diz, Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O custo da redenção. Gálatas 3, ainda, versículo 13. Veja aí o custo.
Gálatas 3,13. Eu quero que vocês queiram acompanhar essa leitura e guardem ela no coração. Eu gostaria até que fosse um desafio quando eu for aí na ilha, né? Se eu não for nesta vida, mas quando Deus fizer o novo céu e nova terra, eu vou na Ilha da Madeira. Eita, agora a heresia começou, né, pastor? Então, mas veja só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora leia comigo de novo o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, às nações, como Deus prometera, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição em nosso lugar. A encarnação já é o início da humilhação. O rei se faz servo. O senhor se faz escravo. O rico se faz pobre. O santo se faz enfermar. A Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A Bíblia diz que ele carregou todas as nossas enfermidades. Em Cristo agora a doença, a AME, o seu paciente AME, é uma doença sem cura nesse planeta, né? Algumas pessoas vivem com ventilação mecânica para poder respirar. Por milagre, eu estou aqui tão bem. Ela não desenvolveu em mim o tanto que desenvolvem outras pessoas, e os médicos admiram isso. A minha adolescência foi terrível, porque eu pensava que ser feliz era ser semelhante aos meus irmãos que carregavam peso, corriam bem. A fase adulta não foi fácil. Mas agora, conhecendo mais o Senhor, eu chamo essa doença de leve e momentânea. Por vezes eu fico rindo dela. Essa semana eu fiquei preso na cama um tempo, porque não tinha gente para me tirar, e eu comecei a rir. Eu disse: puxa, os servos de Deus ficaram presos em jaulas inóspitas, sem banheiro, sem nenhuma assistência. Eu tenho uma cama fofa, eu tenho um controle do ar-condicionado, eu tenho lençóis maravilhosos para pôr em cima de mim. A minha prisão é muito boa. Parece prisão de político no Brasil, né? Quando político no Brasil vai preso, a gente vai para uma suíte, tem toda a assistência e tudo mais, né? Parece até o Hotel 5 estrelas. Mas, vejam bem, a doença não tem mais poder sobre mim. Não só porque eu tenho esperança, mas porque eu tenho deleite, que é Cristo em mim, a esperança da glória. Paulo diz: combati o bom combate. A palavra lá é uma palavra bastante é, forte. No grego é agonizomai, parece. Da palavra traduzida aqui na nossa região por agonia. Minha mãe dizia: meu filho, estou muito agoniada. Ou seja, eu estou muito perturbada. Eu estou muito agitada. Eu estou muito sofrida. Eu estou agonizando. Paulo diz: agonizei a boa agonia. Por que que ele agonizou? Todas as pessoas sofrem, mas ele sofria do lado certo. A diferença entre a agonia ruim e a agonia boa é aquela agonia sem Cristo, que você ainda vai para agonizar eternamente no inferno. Mas a agonia que nos leva a Deus, a agonia que nos faz sofrer pela justiça, pelo bem. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira. Eu não desisti no caminho, pela graça de Deus, guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, prometeu, porque ele pagou o preço. Ele foi maldito em nosso lugar. Quando nós morávamos em casa flutuante, aqui tem umas madeiras que flutuam na água, e a gente faz casa em cima. Minha infância foi numa casa flutuante. À noite, a luz de lamparina, a querosene, a combustível, é um fogo que sai uma fumaça preta que deixa a gente todo entisnado e manchado. Minha mãe acendia a lamparina e contava a história de Jesus e como os judeus maltrataram Jesus. E eu pensava, quando eu ficar adulto, eu vou combater os judeus. Mas eu estava errado, não foi os judeus que mataram Jesus. Eu chorava. Ela falava que ele foi cuspido no rosto, que ele recebeu uma coroa de espinho na cabeça, que ele foi surrado enquanto escarneciam do sacerdócio, do seu ofício profético e da sua realeza. Ele foi pregado numa cruz. Tudo isso para mim era o ápice do sofrimento. E de fato isso é sofrimento. Mas isso não foi o ápice do sofrimento. Eu esqueci o nome do pastor aí. Eu não sei se eu consigo, ver o nome dele em algum lugar por aqui. Sandro. Will. Tá falando. Sandro. Como? Sandro. Sandro. Sandro tem 3 filhos. Se o custo do Sandro para ver seus filhos com saúde fosse ser cuspido no rosto, ele mandava todos nós escarrarmos e cuspirmos no rosto dele. Ele ama os filhos. Se o custo fosse uma coroa de espinho, ele suportaria isso. Se o custo do bem dos filhos do pastor Sandro fosse apanhar com um caniço com a venda nos olhos, ele toparia. Se em caso extremo de guerra dissessem, olha, eu vou manter seus filhos bem, mas eu vou pregar suas mãos e seus pés, eu creio que Sandro toparia. Mas se eles dissessem, eu vou banir da sua presença seus filhos e nunca mais você vai tê-los perto, isso é pior do que pregos, do que coroa de espinho, do que açoites. Isso é pior do que escárnio. Isso é pior do que qualquer coisa. A palavra de Deus diz que Jesus foi abandonado pelos amigos, pela família. Ele foi abandonado pela sua nação. Ele foi abandonado pelo império. Mas ele disse na cruz: Deus meu, por que fizeste essas pessoas me desampararem? Não foi isso? Não, porque me desamparaste. O elo, a relação de amor de Deus com Deus, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é acima de todas as coisas. A nossa relação com Deus, ela não tem preço. Por isso, o banimento, o salário do pecado é a morte, e Cristo morreu a nossa morte. Ele sofreu o nosso castigo. Ele não reclamou do abandono dos homens, mas ele reclamou do abandono de Deus. Por que me desamparaste? E João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa relação com Deus, a nossa restauração em Cristo, ela custou o preço da vida do Filho de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo 1 Pedro 2:24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro
os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Queridos, a bênção de Abraão significa voltar a ser feito à imagem de Deus. A bênção de Abraão tem que ver com Deus reunindo nações, línguas, tribos para ser como ele planejou. Vocês se multipliquem, vocês se espalhem, vocês encham o planeta, vocês conduzam tudo para a glória de Deus, porque nisso está o deleite de vocês. Cristo assumiu a nossa maldição, pagou o preço que não podíamos pagar, tornou possível a bênção prometida a Abraão. A cruz revela o alto custo da nossa redenção. Não foi barato. A humanidade estava sob maldição. Deus prometeu a bênção. Cristo pagou o preço. Reconheçamos a nossa condição sem Cristo, de maldição. Reconheçamos a bênção em Cristo, pela fé em Cristo. E vivamos à luz desse preço pago. Não banalizemos, não apequenemos o que Deus fez por nós. Tiremos os olhos dessas coisas minúsculas, pequenas que o mundo às vezes nos atormenta. Olhemos para a esperança que temos em Jesus, porque em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu sou abençoado. Aleluia. Você é abençoada, abençoado. Louvado seja Deus, porque a promessa, Deus é fiel e Deus cumpre. Que abandonemos a nossa autossuficiência, que se nos submetamos a Cristo e que vivamos como alguém alcançado pela graça. A bênção chegou até nós porque Cristo tomou sobre si a nossa maldição. Que Deus nos abençoe. Amém.